Seja incrivelmente bem-vindo aqui nesta nossa jornada, onde eu estou compartilhando os meus dias de jejum. Estamos no 6º dia de 21. Lembrando que tudo na nossa vida deve ser validado no nosso maior laboratório. No nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito, na nossa vida em si. Aqui eu não estou trazendo respostas prontas, não estou indicando nada, só estou compartilhando com você a minha experiência. E hoje, no 6º dia, estou com a energia normal, trabalhei fora, quinta, sexta, hoje o dia todo, cheguei no final do dia. Tudo foi normal e é interessante porque você passa por tantas situações de falar não na hora da comida. Não, não quero, não vou almoçar, muito obrigada. E como tem várias vertentes das pessoas que falam com você, por exemplo, que a minha cliente de sexta, ela falava, come, Grazi, eu quero que você come. Nossa, toda vez que você vem aqui, você não come. Mas com aquele carinho, aquele cuidado. Hoje também, onde a gente estava, os donos da casa que nos receberam, nós fomos fazer um planejamento estratégico de um grupo de mulheres. E com o maior carinho, Grazi, toda hora eles me ofereciam, não, mas você não vai jantar com a gente? Mas e amanhã no café? Mas é jejum absoluto? Aquele olhar de carinho. Por que eu estou contando isso para você aqui? Porque eu me lembrei do outro jejum que eu fiz de 21 dias. Como é importante isso da gente entender que o processo de cada um é único e respeitar. E o que a gente pode fazer com o outro por exemplo, eles estavam só me acolhendo nesse final de semana, né? Nesse finzinho de semana. Preocupados no sentido assim, come, eu trouxe para você. Então, mas eu vou contar 2 episódios do jejum passado que eu fiz para validar o poder da mente, lembra? Teve uma situação, várias, né? Vou contar 2 aqui. Teve uma situação que eu cheguei num jantar entre amigos e eu não comento, mas aí não vai comer, come, não, obrigado, estou de jejum e tal. Mas por que jejum? Aí já vem uma, não, onde já se viu assim, comer, onde já se viu fazer isso, papapá. E aí aquela... E eu saindo, era a inauguração da casa de um amigo nosso, a hora que eu fui sair, um pé direito muito alto, e as meninas estavam cozinhando fora. A hora que eu saí da sala para esse espaço onde elas estavam cozinhando, a porta estava aberta, de vidro bem grande. A hora que eu voltei, eu conversando com as meninas bem perto assim dessa porta, eu virei e continuei, porque a hora que eu acabei de passar estava aberta. Elas tinham fechado por causa do ar-condicionado. A hora que eu virei, eu bati a cabeça na porta. O que aconteceria se eu tivesse ou não de jejum? Algumas das minhas amigas estavam ali. É porque você ficou tonta, porque você está de jejum. Então a gente começa a olhar para o outro como ser diferente. E esse julgamento bloqueia tudo na nossa vida. A gente tem que respeitar que o processo do outro é único. E situações como essas aconteceram muitos momentos naqueles 21 dias. Por quê? Mas você não vai comer, onde já se viu? Aquela assim, julgamento. Que não foi o caso que eu contei para você aqui desse final de semana, desse finzinho da semana. As pessoas só estavam me oferecendo com carinho, porque elas me tratam muito bem quando eu chego. E então, assim, como a gente tem que focar na nossa vida? Eu tô compartilhando aqui pra você, nem falando que eu sou mais ou menos, tô compartilhando porque eu quero, porque é a minha experiência, meu exemplo. Mas se alguém falar, eu não como carne, ok, eu também passei muitos anos sem comer. Ok, interessante ponto de vista. Por que você tá fazendo isso? Às vezes eu pergunto, porque, olha, é uma experiência que as pessoas devem compartilhar com a gente. Como aconteceu muito isso naqueles 21 dias. Nossa, Grazi, você não vai... nossa, que legal, por que você está fazendo? Como aconteceu também nessa semana, as pessoas perguntando com o maior carinho para entender.
E como é interessante isso da gente seguir o nosso caminho. E a segunda situação, essa é que eu contei, que eu bati o vidro e aí veio todo o julgamento, que não tinha nada a ver com o jejum, eu poderia ter batido ou não, estando ou não de jejum. E ali não tinha nenhum especialista de jejum para palpitar na minha vida. E eu não pedi ajuda para ninguém, a gente tem que pensar muito sobre isso. Muito, aliás, ontem, né, eu compartilhei, antes de ontem, a história da ajuda. É sobre isso, no 4º dia de jejum foi que eu conto uma passagem do livro que eu estou lendo a respeito disso. Como é importante a gente ajudar naquele ponto que a pessoa pediu ajuda e como é importante a gente respeitar o caminho do outro. Nós todos somos diferentes, temos visões diferentes. A outra situação foi uma situação que eu estava também naquele jejum. E a gente chegou para jantar, era um jantar no Coco do Bambu, um evento corporativo muito importante. E eu me sentei e a todo momento as pessoas serviam as entradas, depois veio o jantar, depois o pessoal tomou espumante, tomou vinho, comeu. Eu estava sentada do lado de uma pessoa que é meu cliente, tinha mais 3 pessoas aqui na minha frente, outro do outro lado. Ninguém me perguntou por que meu prato ficou ali intocável, eu só tomei água. Ninguém me perguntou por quê. Estou seguindo a vida dele, a gente estava ali jantando. O assunto era o quê? Coisas do nosso dia a dia. Como é importante a gente começar a falar de ideias, de pessoas, sair do julgamento. Isso é extremamente importante. Entender que cada caminho de cada pessoa é único. Pense sobre isso e validem no seu maior laboratório, que é a sua vida. No dia do jejum de 21 dias, o passado, também teve uma situação, eu tinha uma reunião com uma arquiteta e ela tinha preparado tudo para mim. A secretária dela chegou, trouxe uma bandeja, tinha um pedaço de bolo, tinha um café, tinha uma bolachinha, tinha uma água com gás. Eu agradeci, peguei o café, falei, vou tomar somente o café, muito obrigada, e água. A secretária virou, levou o bolo, a arquiteta não ficou me questionando, ela tem super intimidade comigo. Por que você não comeu o bolo? Você não vai comer? Você não tá comendo açúcar? Você não tá comendo... Não, porque o nosso assunto era outro. Então, preste atenção na sua vida, onde você está desperdiçando tempo naquilo que não faz sentido. A gente tem uma tendência, e não é por maldade, em nenhum momento aqui eu tô dizendo isso, é porque a gente quer ajudar o outro, sabe? Mas a gente quer ajudar com a nossa verdade, que não é a verdade do outro. Como eu contei lá no 4º dia, escuta a história do livro que eu contei. Então vamos pensar sobre isso. Vamos aqui juntos refletirmos para que a gente possa fazer melhores decisões e seguirmos o caminho da retidão da nossa vida. Aqui no livro, o Mahesh conta uma situação, conta várias, o livro é fenomenal, mas eu vou contar para você uma que eu li hoje que me tocou muito. Ele contando de uma experiência na África, chegou uma mulher muito pobre, roupa esfarrapada, vocês sabem qual é a situação dali, daqueles países, daquele continente. E o que aconteceu? A mulher chegou muito pobre e falou para ele assim, olha, você pode orar pela minha filha? Aí ele olhou para ela e disse, mas onde está a sua filha? E ela levantou a saia e escondida ali, atrás daqueles trapos, que a mulher chamou de saia, tinha uma menininha de 3 anos, que estava com uma saia rasgada e uma blusa suja. Mas ele conseguia ver no corpo daquela menina vários furúnculos que cobriam todo o corpo da menina. Ele olhando ali, ele viu que a garotinha estava sentindo uma dor terrível, 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 terrível. Quando a mãe abaixou para mostrar a filha, ele falou que o chale do ombro escorregou que ela estava. E aí ele viu que a mulher também estava com uma doença, parecia uma lepra, algum tipo de fungo, ele não conseguiu distinguir. Aí segurou, orou. E ele disse que a hora que ele acabou de orar, ele saiu e ele escutou Jesus falando para ele assim, né, o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Você sentiu compaixão daquela mulher e da sua filhinha? E ele disse, sim, sim, sim. Então ele disse, Mahesh,
É assim que eu me sinto em relação aos povos da terra. Eles estão feridos e machucados, meu filho, sem a mensagem que meu filho deixou aí, Jesus Cristo. Quero que você os ajude. Compartilhe essa mensagem de vida. O que eu entendi dessa passagem, e porque eu gostei, né, trouxe ela para compartilhar com você. O nosso tema no ano aqui na Inspiração é Transforme-se e Transforme o Mundo. Decida e vá, só vá. Que me vieram de 4 temas que é para ser trabalhado nesse novo ciclo. O ano passado, o tema era planeje ser você. Você é único e sua empresa é única. E para chegar nesse tema do ano passado, eu trabalhei um dos temas que é o perdão, a mágoa. Por que eu estou trazendo isso aqui? A mágoa, como eu disse lá que o julgamento é uma das coisas que mais bloqueia a nossa vida, e eu tenho certeza disso, um dos pontos também que são essenciais é o ponto de curar as nossas feridas. Quando o Mahesh ouviu essa fala do Espírito Santo, que ele se preocupa porque as pessoas estão assim todas feridas, com as feridas abertas, o que é isso? E se você procurar, tem no nosso blog, lá no final do ano passado, esses textos. E o que é importante? Aliás, eu repeti esses textos agora no final desse ano para trazer junto com o tema do ano desse ano. Eles estão paralelos, porque tudo é uma sequência. O que é a ferida aberta? O que é essa representação que o Espírito Santo quis mostrar para ele? São as feridas que a gente abre e não fecha. É importante a gente curar as nossas mágoas, as nossas feridas que estão abertas na nossa vida. Isso é extremamente importante, porque isso nos prende no passado. Ai, mas fulano me magoou. Gente, perdoa. Quando Pedro perguntou para Jesus, quantas vezes eu devo perdoar? Não é 70 vezes 7? Não tem... que quer dizer o infinito. Infinitas vezes. Qualquer coisa que a gente faça, se a gente se arrependeu e enxergou que aquilo não está seguindo os caminhos da retidão, não fez bem para o outro, não fez bem para a gente, não fez bem para o mundo, a gente pode pedir perdão. Olha, eu me arrependo e quero pedir perdão. Pronto, o perdão já foi dado para a gente. Como é importante a gente entender isso. Então, ficar magoado com o outro só nos deixa com a ferida aberta. Por isso a gente tem que realmente nos curar, perdoar. Esse é o ponto fenomenal para a nossa vida. O meu professor de psicossomática, um professor, doutor, PhD no assunto, tem vários casos muito famosos, com muitos livros. E ele contou um dos casos em aula que eu quero compartilhar com você. Ele atende num grande hospital e diz que um dia chegou um paciente, ele é psicanalista e ele está há 30 anos nesse cargo como professor da faculdade, atendendo no hospital. E chegou uma pessoa e falou: doutor, olha aqui, me mandaram aqui. Eu já venho há muito tempo aqui, não consigo sarar. Tô com essa ferida aberta na perna. Mas eles falam que eu fico cutucando, eu não fico não. Uma pessoa muito simples, tal. E aí ele disse que olhou e falou, mas... Foi. Eu não me lembro se é na segunda consulta, terceira. E ele perguntou para esse paciente. Mas me diz uma coisa, desde quando você está chorando pela perna? Essa foi a pergunta. E disse que ele olhou para o psicanalista e disse, não quero falar sobre esse assunto. E aí, depois ele se abriu e disse o seguinte, sabe o que é, doutor? Essa ferida apareceu numa época que eu vim morar na cidade, saí do sítio e vim para a cidade. Quando eu fiz 18 anos, o meu pai disse assim, olha, esse pedaço de terra aqui é seu, cuida, planta e se vira com ele. Lá eu casei, tive meus filhos, construí tudo. Um
Um belo dia, meu pai disse assim: vou vender a fazenda, vocês se viram. Eu fiquei com tanta raiva, coloquei a mudança e os meus filhos no caminhão e vim a pé do sítio até aqui. Foi nessa época que essa ferida apareceu. E se encerrou-se a sessão, ele foi embora e voltou na próxima sessão. Na próxima sessão, ferida fechada. E ele até brinca, fala que lá no hospital eles brincam: o senhor vai benzer aquilo? Como que foi? Porque os casos também que chegam são só em último caso. E aí diz que ele olhou para o paciente e disse: mas o que aconteceu? Nossa, tanto tempo tratando, tantos anos essa ferida aberta, só agora fechou? O que você fez essa semana? Ah, não fiz nada. Não, algo que você fez de diferente, algo que você fez que não é comum. Aí disse que ele olhou bem para ele e falou: aqui a respeito daquela história do meu pai que vendeu a fazenda e a gente mudou para cá, eu fui essa semana na casa do meu pai e acabei falando para ele: olha, naquela situação eu me sentia assim, 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 assado. E aí a ferida fechou, gente. Olha quanta representação que tem nisso. Então, mágoas são feridas abertas, são más águas. O que a gente tem que fazer com isso? Se curar. É isso que Deus está pedindo, esse é o recado que ele teve ali. Ele está preocupado que a gente está muito ferida, e ferida a gente quer se vingar, a gente fica falando mal do outro, a gente fica presa, a gente não consegue realizar porque a gente tem aquela mágoa daquela pessoa, daquela situação. Então, cure as suas feridas. Não é que você vai esquecer, não. É como se a ferida estivesse aberta. Curar as feridas, o que é? Pôr um remedinho, vai ficar a cicatriz. Você vai saber que ela existiu, porque ela fez parte da sua vida. Mas você não vai ficar sentindo dor, aquilo não vai ficar melando, saindo para fora, como saiu na perna daquela pessoa. Esse é o recado, isso é o que eu entendo ali, nesse momento, nessa situação. O mundo passa por um momento desafiador. E nós temos que olhar para dentro e vermos quais são as nossas feridas que estão abertas. Vou dar um tempinho para você parar e pensar sobre isso. Pensou? Aquilo que você achou, que isso, que aquilo. Gente, o outro faz, às vezes ele nem sabe que ele fez aquilo. É a personalidade dele, é o jeito dele. E ferida aberta, gente, é mágoa profunda, que tem a ver com o perdoar. A linguagem do corpo diz isso. Diz isso. São conflitos internos relacionados à raiva. Por que tem ferida que demora para cicatrizar, como dessa pessoa que eu acabei de contar? Dificuldade de superar os eventos traumáticos, aquilo que a gente ficou magoado. E mágoa vem com o sentimento de vingança, de se sentir menos vítima da injustiça. Isso é extremamente sério. Então, o recado para hoje que eu sinto é que nós temos realmente que nos conhecermos e perdoarmos. E o perdão não é só para o outro. Às vezes essa ferida aberta é de coisa que a gente fez. Então, cure as mágoas, transforma as feridas em cicatrizes. Vamos lidar com essa emoção. E a gente só consegue perdoar o outro quando a gente se conhece. Entende também que a gente é podrinho, a gente também erra. A gente também fere o outro sem pensar. Então, bateu alguma coisa e você doeu? Pega que é seu. Essa é uma frase da minha professora de negócios sistêmicos, da Paula. Ela sempre fala isso: bateu, doeu, pega que é seu. O que quer dizer isso? Nós somos responsáveis. Se algo bateu ali em mim, não deixa aquilo te ferir, não. Nossa, eu tô sentindo raiva. Claro, você é humano, você vai sentir raiva. Tá, o que eu faço com isso? O que isso está querendo me dizer? O que isso me toca? Às vezes eu devo me posicionar mais para não deixar as pessoas invadirem o meu espaço. Então, aprenda as lições. Tudo é aprendizado. Tenha flexibilidade mental, aprenda a adaptar-se às mudanças da vida, sem ressentimentos, e tá tudo bem.
Essa é a frase que me libertou. E tá tudo bem, o que é do outro é do outro. O acerto de contas vem. E ele é individual, não é você que vai levar a justiça com as próprias mãos. E principalmente, olhar para você, o Transforms, que é olhar para dentro, é cuidar da sua autoestima. Trabalhar com o seu amor próprio, jogar o teu chicote fora. Para de se julgar e para de julgar o outro, que foi o julgamento que a gente falou lá na frente. Traz isso para a sua realidade, para o seu mundo. E vamos juntos nessa transformação, dia a dia, passo a passo. Eu abri a Bíblia agora e caiu em Marcos, capítulo 11. Eu vou ler aqui junto com você e vamos ver o que essa passagem quer nos dizer. Vamos juntos ver o quê? Vamos ver assim, ó, o que quer nos dizer para nós. E eu vou puxar uma outra versão aqui no computador. Eu estou com a versão da Bíblia da Joyce Meyer. Vou ver se tem alguma outra versão, se a gente ficar com alguma dúvida. Vou colocar aqui. Mateus 11. Eu vou ler só a parte que está na página que eu abri aqui. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfage e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo: Vão ao povoado adiante e vocês, logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém mais montou. Desarme-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar por que vocês estão fazendo isso, digo: o Senhor precisa dele e logo o devolverá. Eles foram e encontraram um jumentinho na rua, amarrado a um portão. Enquanto desamarravam, alguns dos que estavam ali lhe perguntaram: o que vocês estão fazendo desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus lhes tinha dito, e eles deixaram ir. Trouxeram o jumentinho a Jesus, puseram sobre os seus mantos, e Jesus montou. Muitos entenderam os seus mantos no caminho, outros espalharam ramos que havia cortado nos campos. Os que iam adiante dele e os que seguiam gritavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino vindouro ao nosso Pai. Hosana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Observou tudo à sua volta e, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. E agora, o que será que quer dizer isso? Você sabe que eu ouvi outro dia, eu abri a Bíblia 2, 3 dias seguidos na mesma passagem. Aí mandei uma mensagem para um pastor e perguntei o que isso queria dizer. E ele disse: Grazi, o que você está sentindo aí? Talvez Deus esteja lhe dizendo isso. E aí ele completou: a Bíblia é o único livro que o autor lê com você. Olha que forte isso. Eu fiquei pensando, gente, eu nunca tinha pensado nisso. Faz sentido? Por quê? Porque Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Que aí cai na que a gente sempre fala aqui. Não existe mentiras, tudo está sendo visto. Tudo está sendo visto. Então, o que quer dizer essa primeira passagem da entrada triunfal de Jesus? O povo chegou e começou a aclamá-lo, 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 entrando ali no jumentinho. Os discípulos obedeceram.
Então vamos pensar aqui. O que quer dizer isso? Será que a verdadeira humildade está em a gente olhar para dentro? Ele poderia entrar em Jerusalém com um cavalo gigante, mas ele entrou em um jumentinho, que é um símbolo de simplicidade. Às vezes a gente, e mesmo assim ele foi aclamado. Isso é muito comum no nosso mundo. A gente quer palco, quer mostrar, sabe, o que a gente não é. Vai e siga, sendo você, as coisas vão acontecendo. Você não tem que provar para ninguém o seu valor. O seu verdadeiro valor está em ser você mesmo. Vê se faz sentido isso para você. É uma cena onde ele entra ali no jumentinho, do jeito que eles estavam, e todos gritavam: bendito é o reino vindouro do nosso Pai, Rosana nas alturas. Então, o que a gente pode fazer para ter mais humildade? O que podemos fazer para nós, né? Para o interno. Em que lugar que eu devo entrar do jeito que eu estou? Então, esse é um recado também para os nossos relacionamentos, né? Vamos, na troca com o outro, fazer tudo com humildade. Se for para o outro nos aclamar, ele vai. Faz sentido? Então, qual que é o verdadeiro reconhecimento no nosso trabalho que nós precisamos? A gente viu com a gente, humildade para entender que somos únicos. Nos relacionamentos isso também. Cada um de nós é único, a gente tem que aclamar o outro pelo aquilo que ele é. E outra coisa, né, para o trabalho. Às vezes a gente está querendo tanto copiar, e o marketing faz muito isso pra gente, né? Quer que copie, quer que crie uma imagem. Não, gente, seja você. Claro que você tem que ter uma estratégia, tudo, mas seja você. O verdadeiro reconhecimento da nossa vida vem quando a gente não quer, a gente não maqueia nada, a gente é a gente e pronto. E pronto. Vamos realmente seguirmos assim? Quantos recados hoje aqui? Do sair do julgamento, do curar as nossas feridas, de pegar o nosso jumentinho e seguir, é o que tem para hoje. Seguimos juntos, uma noite de bons sonhos, de muito amor. Vamos ligar o botão da percepção para realmente termos mais consciência. E o que mais está me trazendo nesses dias de jejum, além da conexão com Deus, é a consciência do que me tira do meu eixo. E eu não estou compartilhando aqui com você isso, querendo trazer lições. Porque isso, o recado, é para mim. É para nós quando você escuta. Eu estou gravando isso para mim, com alegria imensa. E compartilhando com você. Então, isso que eu acabei de dizer, as perguntas vão para mim também. Grazi, onde você ainda está com as feridas abertas? Grazi, onde você está julgando? Grazi, aonde você tem que pegar seu jumentinho e ir, sem se preocupar com a sua imagem? A vida é sobre isso. Beijo, até amanhã. Hoje eu falei muito. E olha, eu anotei tanta coisa aqui no livro para falar, porque assim, esse livro é uma sumidade, uma preciosidade. Está me ajudando muito nesse período, muito. Vamos trazer aqui, juntos, um mundo melhor para pessoas melhores. Beijo no coração.